Boa noite, irmãos. Tô todo mundo feliz ou esse boa noite tá triste aí? Hein? Boa noite. Não é porque a gente pegou uma taca de 4-1 que a gente vai ficar triste, não. Amém, irmãos? Presta atenção. Vamos abrir o nosso livro bem aí, lá no livro de 1 Reis 15. Eu queria que os senhores me acompanhassem aí. 1 Reis 15, a partir do 3. E ele diz assim: ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, o seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor, durante todos os dias de sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Irmãos, é muito importante isso aqui. Essa mensagem aqui está sendo dada ao rei, de Judá, Abias, o nome dele. E veja só, ele errou, pecou diante do Senhor, adorou outros deuses e não obedeceu os mandamentos do Senhor, inclusive com pecado de morte, E o Senhor deixa bem claro aqui que Ele está tendo misericórdia da vida dele por causa do seu predecessor Davi. E ele deixa bem claro que Davi, a gente sabe que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por que será isso? Que Davi é conhecido segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele era um homem falho, que nem nós, errava, pecava, mas quando ele errava, que não é impossível da gente errar, a gente vira e mexe, a gente está errando, não tem jeito. Quando ele errava, ele se arrependia verdadeiramente e corria aos pés do Senhor, tá? Apesar de que ele, não, segundo cita aqui as Escrituras, não era um homem de estar errando muito, aqui diz, relata que ele obedecia a todos os mandamentos do Senhor, mas o mais importante, e diz também que ele errou no caso de Urias, quando ele se apaixonou lá pela mulher de Urias e matou Urias, que era um companheiro seu de luta, de guerra, um dos guerreiros, linha de frente do seu exército. Ou seja, ele errou, ele se arrependeu e Deus o perdoou. Não quer dizer que ele não pagou pelos seus pecados. Inclusive hoje, a pregação de hoje, ela chama muito por esse lado também. Cuidado, se você errar, se você pecar diante de Deus, você saiba de uma coisa, que a cobrança vai vir. Deus, ele vai até te perdoar, porque Deus é misericordioso, mas ele também é justiça, e a cobrança virá, tá certo? A gente pode até ser perdoado, a gente pode até ir reinar com Jesus na eternidade, mas que a gente vai pagar pelos nossos erros, nós vamos pagar pelos nossos erros, amém? Queria chamar aqui o Ministério de Louvor, por favor.
só fazer uma oração aqui por esse ministério de louvor. Irmãos, estendam as mãos aqui. Esse é um momento muito importante de adoração ao nome de Deus, né? E a gente tem que encarar, inclusive o ministério do louvor, isso com a maior seriedade, da maior importância possível, tá? Então, Senhor Deus Todo-Poderoso, clamamos, Pai, aqui, Senhor, pelo Teu poder, clamamos aqui, Senhor, pela Tua misericórdia, e que Tu possas, ó Senhor, ter misericórdia da vida de cada um dos que estão aqui presentes, dessas pessoas que vão usar esses instrumentos, as suas vozes, para Te adorar, Senhor, porque aqui nesse momento, toda adoração, todo louvor, toda glória é para Ti, Senhor. Então nós apresentamos esse culto a Ti, Santo Deus, e esse louvor e essa adoração. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos adorar, vamos louvar esse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o salmista responde que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É esse Deus que fez os céus e a terra que nós devemos adorar, não somente no culto domingo, no culto aos domingos, mas principalmente na nossa vida diária. Precisa ser o culto diário para esse Deus Todo-Poderoso. Como o irmão Osmar falou, é um Deus de amor, é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus de justiça, irmãos, é um Deus de juízo. E esse Deus quer fazer parte da tua vida, da minha vida, diariamente. Esse Deus entregou o Filho dele para morrer por nós, morte humilhante, morte de cruz. Houve um derramamento de sangue, houve morte, mas essa morte, o resultado disso foi para que nós pudéssemos estar aqui reunidos hoje, em nome do santo nome de Jesus Cristo, pelo sangue, pelo sacrifício. Nós estamos aqui porque não faria sentido nenhum. Não faria sentido nenhum. Se isso não tivesse acontecido, não faria sentido estarmos aqui reunidos. E é esse Deus, em nome desse Deus, que nós iremos louvar, que nós iremos cantar essa tarde, essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Fire.
se esgotar. Vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas e tens poder para salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Ah, Senhor, nós queremos ouvir teu falar, Senhor. Nós queremos te entregar nossa casa. Nós queremos te entregar nossa família. Nós queremos te entregar os enfermos. Nós queremos te entregar os nossos corações. Nós queremos te entregar a tua igreja. Seja feita a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome, para o todo sempre. Amém. Aleluia, Senhor. Que venhamos levantar nossas vozes, né? Como clamor para o Senhor, no secreto, na intimidade. E o Senhor diz que você é amado. Ele te ama. Não importa o que as setas de Satanás jogam aos seus ouvidos, mas o que o Senhor diz para você é pensamentos de paz, de amor. Que você venha se alegrar no Senhor, mesmo passando por momentos de fraqueza, de dificuldade. Ele está contigo, porque Cristo é a tua força. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos
Creia no que Ele diz sobre você. Você venha entregar tudo, toda a sua vida, todos os teus planos, todo o seu ministério nas mãos do Senhor. Ele quer te abençoar. Ele quer tirar toda ferida, toda amargura. Mas que você venha se alegrar mesmo tendo essas fraquezas, momentos de ansiedade, de tristeza, de angústia. Se deleite no Senhor. Se alegre no Senhor, passando por momentos felizes e também tristes. Porque tudo tem um propósito. Ele quer transformar o seu coração. Ele quer transformar a tua fé, fortalecer a tua fé. Nós cremos, Senhor, no que Tu dizes sobre nós. Aleluia. Amém. É isso aí, irmãos. Tudo é de Deus, tudo. Ele é o Senhor da criação. Ele criou tudo. Tudo que há nesse mundo foi criado por Deus e tem a permissão dele para acontecer ou não. E é importante que a gente saiba disso. Lá no livro de Levítico 27:30 diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. É importante que a gente tenha esse entendimento na nossa vida, que diz assim, que você entenda, que isso faça parte do seu dia a dia, que se você passou num concurso, foi Deus quem te deu. Se você arrumou um emprego, foi Deus quem te deu. Se você está passando por alguma tribulação, por algum problema, é Deus que está permitindo que você passe por isso. Tudo que acontece nesse mundo tem a permissão, tem a vontade de Deus. É importante que a gente saiba disso, que nós precisamos entregar a nossa vida, declarar a Ele que nós somos dele, do Senhor. Nosso coração é dele. Deus, a minha vida é tua, Senhor. Senhor, que dirige, que cuida a minha vida, eu entrego a Ti. Então, quando eu dou os dízimos, quando eu digo que o dízimo, que eu declaro, que eu deposito o dízimo na casa do Senhor, eu apenas estou agradecendo a esse Deus Todo-Poderoso, que me dá todo o que eu tenho. Quem me deu foi Deus. Então eu apenas devolvo uma pequena parte de agradecimento a Ti, Senhor. Muito obrigado, Santo Deus, pelo que Tu me proveste este mês, e eu te devolvo essa pequena parte, a 10ª parte do que Tu me destes, porque aqui está dizendo: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. E é importante que a gente tenha esse entendimento, que nós temos que dar a esse Deus, não é só esse dízimo. O que Ele precisa não é desse dízimo. O que Ele precisa não é desse dinheiro, porque Ele é o Senhor, dono do ouro e da prata. O que Ele precisa é do meu coração. O que Ele precisa, irmãos, é que você se declare para Ele, que diga: meu Deus, Tu és o Senhor da minha vida, Senhor. E é por isso que eu te dou esse dízimo, porque eu te amo, Senhor. Amém, irmãos? Então, vamos ministrar aí os dízimos e as ofertas, por favor. Vamos ficar de pé? Por onde for a tua bênção me seguirá, aonde eu colocar as minhas mãos prosperará a minha entrada
direita será sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre a provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Amém. Boa noite. Amém. Somos abençoados onde a gente colocar a planta dos nossos pés. Assim diz a palavra. Deus abençoe a pregação de hoje, que saiam ótimas palavras da boca da minha mãe. Amém. Da boca criada por Deus, né? Vem aqui. Mais um domingo juntos, da família. O primeiro domingo do mês em que nós relembramos algo do nosso dia a dia, né? Porque o Deus da família, todos os dias, Ele se mostra como Deus da família. Todos os dias Ele está lá provendo a nossa família, fortalecendo e livrando do mal. Então, em um dia aqui do mês, nós separamos para cultuar o nosso Deus, lembrando de tudo de maravilhoso que Ele tem nos dado, que Ele tem dado à nossa família e que Ele ainda pode dar e que Ele ainda vai dar. Amém? Eu queria convidar os irmãos a abrir as Escrituras, abrir a Palavra de Deus. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta. 2 Coríntios, capítulo 12. Gostaria que vocês acompanhassem aqui. Segunda Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler desde o verso 1 até o 10 para contextualizar e entender o que o apóstolo Paulo falou
inspirado por Deus, pelo próprio Deus, lá no verso 10. Para eu não ler só o verso 10, é importante que a gente se contextualize, que a gente entenda em que situação ele falou. Mais uma frase que gostamos de repetir. Entre muitos jargões, né, evangélicos, esse é um. Lá no verso 10. Amém, irmãos? Acharam? Capítulo 12, a partir do verso 1. Então, mais uma vez, vamos pedir para que a misericórdia do Senhor esteja nesse momento com essa assembleia. Senhor, eu coloco diante de Ti, Pai, a minha vida. Coloco diante de Ti, Senhor, o entendimento sobre as Tuas Escrituras, Pai. É somente através do Espírito Santo que nossos ouvidos podem Te ouvir, Senhor. Que nossos olhos podem Te enxergar. E que a presença do Teu Espírito, dada por nós hoje, que somos templo do Espírito Santo, no momento que Jesus Cristo foi crucificado, ressuscitou, Ele deixou o Espírito Santo aqui, o Consolador para nós. E é Ele que vai estar nesse momento em fé. Cremos que a presença de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo é real nesse lugar. Eu te peço, Senhor, que Tu me use e que Tu fale aos corações de cada um aqui nessa noite, exatamente o que Tu quer falar. Seja feita a Tua vontade, Deus. Amém. Então, vamos ler, gente. Irmãos, eu vou ler uma versão que ela a NVI é mais simples, talvez a versão de vocês esteja diferente, mas não há problema. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Estávamos agora há pouco cantando uma belíssima canção, né? Pelo Ministério de Louvor, louvando a Deus e lembrando um pouco dessa passagem. E eu não sei se vocês estavam atentos à letra dessa canção, mas depois a gente volta para ela, né? Mas é muito interessante, né? Cada frase colocada ali. Então, Paulo, ele escreveu a uma igreja 2 vezes, a igreja de Coríntios, na cidade de Coríntios, né? Corinto é a cidade, né, pastor? Coríntios era
os habitantes, né? Eles aqui eram os coríntios. E que eles tinham muitos problemas. Era uma igreja que dava um pouquinho de trabalho para Paulo, viu? Era uma igreja assim, vou falar uma palavra problemática, como se nós não fôssemos, né? Hoje. Mas vamos dizer que tem umas ovelhas que dão mais trabalho que outras. Né? Não sou pastora, mas o pastor talvez confirme isso. Mas são ovelhas. Então, tem ali muita coisa para ser corrigida, muita coisa que Paulo se preocupava com aquela cidade. Mas, ao mesmo tempo, né, eu estou tentando assim, que a gente entenda algumas afirmações que ele colocou nas suas cartas. Que a gente entenda que no primeiro capítulo da carta 1 e no primeiro capítulo da carta 2, que é muito importante que a gente, né, volte para ver esses capítulos iniciais, Paulo inicia a carta se apresentando como apóstolo de Jesus, tomando posse do que ele recebeu e dizendo que está escrevendo aos escolhidos de Deus. Então, com problema ou sem problema, dando trabalho ou não dando, eram o quê? Segundo Paulo, segundo o Espírito Santo, né? Os escolhidos de Deus. Então, Paulo fala nesse primeiro verso, aqui, onde lemos agora há pouco, de uma situação que ele passou. E ele não fala explicitamente que foi ele. Ele fala de um homem que teve uma visão e revelações do próprio Deus. Vocês podem procurar em outras passagens, né, e é importante nós estarmos atentos a essas questões, né, de ligação entre os livros. Mas, segundo os estudiosos, teólogos, é o próprio Paulo. E faz muito sentido que seja o próprio Paulo. Não está explícito mesmo em outras versões mais fiéis aí à língua original. Porque eu li para vocês uma versão com uma linguagem atualizada, né, para os nossos dias, menos rebuscada. Ainda assim, nas versões mais fiéis ao original, ele também provavelmente está falando de si mesmo. Ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele diz assim, ele poderia dizer, né? Eu, Paulo, fui arrebatado ao terceiro céu. Então, com essa passagem, irmãos, eu queria que a gente falasse de algumas situações que a nossa família pode estar vivendo ou deixando de viver. Então, eu chamei a nossa pregação hoje de uma família forte. Quem é essa família forte? Porque aqui a gente está falando de força, está falando de fraqueza. Qual é a família forte? Quem é a verdadeira família forte? Segundo Deus, segundo a vontade do Senhor. E aqui Paulo diz, rapidamente aqui para a gente entender um pouquinho desse início, diz que ele foi levado ao paraíso. Né? Essa palavra que ele usou no grego foi a mesma palavra, paradeisos, que está lá em Apocalipse 2:7. É uma palavra que se refere ao lugar onde os salvos vão, para futuro, para nós, né? Porque para Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. O tempo dele é diferente. E lá em Lucas 23:43, vamos anotando aí para as células, refletirem sobre essas passagens. O Senhor Jesus Cristo estava sendo crucificado e disse ao ladrão que estava ao seu lado, que nesse momento se arrependeu, que daqui a pouquinho tu vai estar comigo ali nesse paradeisos. Ele usou a mesma palavra que Paulo usou aqui em 2 Coríntios. Então, nós entendemos
né, que Paulo está falando de um homem, ele mesmo, que teve esse privilégio, que teve essa revelação do próprio Deus e foi arrebatado, levado. E aí ele fala, né, aqui, lembram? Se foi fora do corpo, se foi no meu corpo, eu não sei, Deus o sabe. Então, essa parte não foi revelada a ele. Se ele sonhou, se ele não sonhou, mas foi uma revelação. E ele disse, é necessário que eu continue a gloriar-me nisso, mas não em mim mesmo. Que, tipo assim, eu não merecia ter sido arrebatado. Eu não merecia estar lá. O terceiro céu é uma expressão também interessante, gente, que tem muitos estudos sobre isso, mas eu vou simplificar para vocês uma questão que faz também bastante sentido, né? E que diz respeito a esse mesmo lugar. Então, nós tivemos o ano passado, né, revistas anteriores aí no nosso estudo bíblico, um estudo mais aprofundado sobre o templo, né, em Jerusalém. Então, você tinha o pátio, você tinha o lugar santo, e você tinha o Santo dos Santos. Lembram que a gente fez esse estudo? A igreja, nós fizemos. Então, esse terceiro céu, sempre lembra esse terceiro lugar. Então, seria o lugar onde Deus habita, o trono de Deus. Foi para lá que Paulo foi. Alguns dizem, aqui temos um primeiro céu, onde a gente vê os pássaros, as nuvens. Aí tu tem um segundo céu, que ali no firmamento está as estrelas, os planetas. Mas aí tu tem um terceiro céu, que é Deus, que está lá. Então, independente desse tipo de detalhe, Paulo ouviu de Deus. E toda a Bíblia inspirada, como cremos, nossa prática de fé são as Escrituras, porque cremos que ela é toda inspirada pelo Espírito Santo. Independente se foi um sonho, se não foi, ele ali disse que ele ouviu coisas indizíveis. O que é uma coisa indizível? Não pode dizer, né? Pode dizer. Então, ouviu coisas indizíveis, que ao homem não é permitido falar. Mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência pessoal. É uma experiência que Paulo se autodeclarou não merecedor de ter passado por essa experiência. Porque ele iria se gloriar de quê? Não em mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas. Mesmo se eu preferisse gloriar, não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. Então, ele disse que ele não está mentindo sobre essa revelação. Ele poderia. Tem umas versões aí de Bíblia de jovem, adolescente, que eu li, que dizem assim, me gabar, né? Eu poderia me gabar que eu falei com Deus no terceiro céu, no paraíso, e eu não estaria mentindo, porque foi verdade isso. Uma versão mais ou menos assim, né, que eu li, de Bíblia de adolescente. No entanto, ele aqui coloca no verso 6 algo que nos intriga muito, irmãos. Não sei a vocês, mas sempre me intrigou. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Não é uma passagem tão simples da gente expor aqui na frente. Era uma doença. Paulo tinha uma úlcera. Paulo tinha um tumor. Paulo tinha o quê? Ele tinha culpa. Eu lembro de um filme, fomos assistir no cinema, não sei se alguém de vocês viram. Foi. Nós fomos, lembra, pastor? Um filme sobre a vida de Paulo, onde o espinho na carne colocado no filme, né? Filme é filme, está dizendo que ele é fiel às Escrituras. Era a culpa que ele tinha por tantos cristãos que ele perseguiu ou matou mesmo. Então, ele tinha essa culpa e ele sempre colocava isso. Mas não seria insensato, vamos repetir a palavra de Paulo, também não seria sem lógica dizer que era uma doença mesmo.
E ele fala aqui que ele não gostava de ter esse espinho, não. Será que ele gostava? Porque ele diz que ele orou 3 vezes pedindo para Deus para tirar esse espinho dele. Ele orou: Senhor, tira isso de mim. Jesus, Cristo, no Getsêmani, orou de que maneira? Vamos relembrar? Se for possível, afasta de mim esse sofrimento, Senhor, meu Deus, meu Pai. Mas, se não for, seja feita a sua vontade. E aqui a gente vê que Deus não poupou seu próprio filho diante do seu plano, diante do seu propósito, diante da sua palavra, porque ele é fiel a ela. Imagina poupar Paulo, hein? Imagina nos poupar, como Osmar acabou de dizer no início. Ele não poupou. Pela sua justiça e porque ele nos conhece. Então, o que a gente precisa entender, irmãos, é a diferença, porque é uma diferença gritante entre o que Deus está fazendo na vida de Paulo por esse espinho e o que Satanás está fazendo na vida de Paulo pelo mesmo espinho. O que Satanás está fazendo na vida de Paulo? Tem versões que diz me esbofetear. Vocês já leram essa? Me esbofetear. E outras diz me maltratar. Outras me acusar. Então a gente não vai brigar pelo verbo aqui, porque dá no mesmo. Então nós temos nossos espinhos na carne, nós temos as nossas fraquezas, só que pela permissão de Deus, ela está ali. No entanto, como Deus sonda meu coração e o seu, essa fraqueza para Deus é pedagógica, é ensino, é você sair daí melhor, é você levar esse exemplo de superação ou mesmo de aceitação e glorificar a Deus para outros. Já Satanás não. Satanás ele está lá para dizer para você e para mim, por que tu não fica bom desse negócio, Paulo? Deus não falou contigo? Que Deus é esse que não tira? Vamos dizer que ele tinha uma úlcera. Que Deus é esse que não tira uma dor de estômago? Que Deus é esse que não cura esse teu tumor? Isso não tem revelado, viu, irmãos? Estou aqui dando, sei lá, exemplos do que poderia ser esse espinho na carne. Uma vez eu ouvi uma pregação na rádio, um pastor dizendo que o irmão da igreja chegou para ele e disse: pastor, eu quero que o senhor me dê minha carta aí, que eu vou sair, que eu vou para outra igreja me congregar, porque o pastor sofria muito tempo de um tumor no rim, o senhor não está curando nem o senhor mesmo. Então, eu vou procurar outra igreja para mim. Segundo ele, isso realmente aconteceu. Ele diz o nome da igreja e tudo. Mas é mais ou menos assim que a gente pensa, apesar de estarmos estudando o livro de Jó há algumas semanas, às vezes a gente também tende a ter esse tipo de julgamentos. Que fulano está ali com esse problema e ele não sai desse problema. No entanto, eu queria que nós abríssemos, irmãos, lá em Salmos, ou anotasse, se você quiser, Salmo 73, 26. Eu leio aqui para vocês, vocês anotem. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a minha força, é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então, Salmo 73, o verso 26. Salmo 73 é um salmo grande, né? E fala sobre muito do que esse capítulo de
essa passagem do capítulo 12 também fala. E Tiago, irmãos, também no capítulo 1, verso 13, repete isso. Aqui aprendemos uma coisa importante sobre os males da vida. Deus não causou sofrimento no mundo. Ele não tenta. Ele não nos tenta. Lá em Tiago 1:13, diz que Deus não nos tenta. Ele não colocou isso em Paulo para tentar ele. Não era uma tentação. Mas é porque ele conhecia o coração de Paulo. Porque ele conhece o nosso coração. E o nosso coração pode ter aquela vontade de se gloriar. E aí, voltando para as questões da família, muitas das vezes nós, como famílias cristãs, estamos olhando outras famílias com esse tom de julgamento, nos achando mais importantes, mais santos, mais perfeitos. Eu sou uma família cristã, aquela ali é do mundo. E aí, na nossa compaixão, nosso amor e também a nossa obediência à palavra que nos manda fazer o ID, foi por água abaixo. Porque a gente só vê nos achando bom. A gente está se achando tão bom porque a gente é crente, porque a gente vai domingo à igreja. E a gente não está sendo uma família forte. Sabe por quê não? Porque eu estou me achando forte. E aí, meu irmão, a queda é grande. A queda é grande. Posso afirmar isso para vocês. Em Hebreus, capítulo 12, de 5 a 11, eu vou ler rapidinho para vocês. Muitas vezes, ao invés de tirar os problemas das nossas vidas, ele utiliza para nosso bem. Deus amou Paulo, mas ele não poupou de sofrimento. Então, a gente nunca tem que interpretar esse sofrimento como algo que não seja bom para nós. Gente, é muito difícil praticar o que eu estou falando. É muito fácil pegar o microfone e falar o que eu estou falando, mas praticar não é não. Porque parece sempre que é um castigo, e pode ser, mas é um castigo para você melhorar. Como qualquer castigo que você dá para um filho. É com o intuito de melhorar. Então, ele permite essas tribulações na vida dos seus filhos. Ele permite a tribulação na vida dos seus filhos. Isso é confirmado em muitas situações diferentes na Bíblia. Em 1 Pedro 5,8 diz: sabemos muito bem que o diabo quer nossa ruína, ele quer nos devorar, ele é um leão que ruge. E ele não estava descansando ali em volta de Paulo, não. Ele estava lembrando a Paulo que ele não se curava. Que ele podia fazer muita coisa por aí, muitos sinais e prodígios, mas para ele mesmo ele não está fazendo nada. Mas olha que interessante, que o Senhor não tirou, né? E ele não só, né? Tipo assim, ele insistiu um pouquinho, né, gente? Ele orou mais uma vez. Senhor, tá bom, já entendi. Ele orou de novo. Mas Deus sabe o que era o melhor para Paulo. Então, Paulo era tão usado, né? E foi realmente um homem tão abençoado que ele entendeu essa pedagogia de Deus. Porque ele mesmo escreve o motivo. Para me impedir que eu me exaltasse. Ele já está respondendo qual é o motivo. Então, a gente, às vezes, né, não entende que coisas ou a perfeição de certas situações ou o conforto de algumas coisas na vida podem não ser boas para a gente. E podem realmente nos tirar dos caminhos do Senhor. Eu não estou dizendo, gente, que a gente deve viver sempre, né? A vida de aperreio e estar sempre doente. Não. Cada caso é um caso, é a multiforme graça de Deus. Ele falou com Paulo de um jeito, ele fala conosco de outro jeito. Mas a gente precisa ter esses exemplos como ensinos para a nossa vida, né? E
a nossa família, ela está o tempo todo aos pés do Senhor, reconhecendo essa fraqueza, reconhecendo que somos falhos, que erramos, mas que isso não seja uma culpa em cima de você. Uma culpa em cima do teu juízo ali, porque, meu Deus, meu filho não se converte, meu esposo não se converte, parece que eu não estou fazendo a diferença. Meus irmãos, é como eu disse, cada caso é um caso, nós sabemos. Mas quem está ali para lhe esbofetear, você pode ter certeza pela palavra que não é Deus. Ele não está ali para te esbofetear, mas Satanás está. Então, que a gente não deixe de entender a nossa identidade, que foi a que a gente acabou de cantar. Bom, Paulo entendeu a identidade dele, ainda disse que ele estava falando a verdade, ele poderia até se gabar do que aconteceu com ele. Mas ele não iria se gabar. Eu acho muito lindo isso aqui que ele fala. Porque eu prefiro que alguém pense sobre mim mais pelo que ele vê em mim, pelo que ele ouve da minha boca, que são palavras de bênção, porque a língua pode amaldiçoar ou pode abençoar, do que ele ficar dizendo que ele viu Deus, que ele teve uma revelação direta no paraíso, no próprio paraíso. Aquela mesma palavra que Jesus usou lá em Lucas. Então ele diz, eu prefiro, que ninguém pense ao meu respeito mais sobre essa situação do que sobre o que ele vê mesmo em mim. Então, irmãos, o que o mundo hoje vê em você? O que o mundo vê na sua família? Como é o formato da sua família em relação às suas atitudes e, inclusive, o seu linguajar, a sua boca, o que você fala, o que você conversa? Porque é o que está no coração, né? A gente já entendeu isso, já falamos isso aqui na frente. Ou é você dizer que você tem culto domingo, célula terça, você tem ação social nos sábados, você tem um evento não sei aonde, outro não sei aonde, outro não sei aonde. Aí tu fica dizendo a tua agenda da igreja para convencer alguém que tu é crente. Tu tem que dizer a tua agenda para ele, porque só te olhando ele não percebeu que tu era crente, ele não percebeu. Isso não é triste? Que Paulo disse que prefere que os outros pensem a respeito dele só pelo que ele vê nele, que é justamente o que ele vai refletir. Amém? Irmãos, essa passagem é muito linda e muito importante para nós. Na verdade, o apostolado de Paulo foi uma vida transformada, foi um caráter irrepreensível, foi um amor genuíno pelas igrejas, é o que ele exprime nas cartas, e ele foi realmente sacrificial, a vida dele foi sacrificial. E ele não precisou falar sobre essa revelação de forma direta, que isso já tinha acontecido há 14 anos, mas simplesmente fazer o que Deus mandou, que era o ide e o ide. E que nossas famílias estejam reconhecendo suas fraquezas, entendendo que a força não é dela, mas que vem de Deus, mas que mesmo nas fraquezas, nas imperfeições, no que ela passa de ruim, ainda assim, Deus vai usar ela para alcançar uma outra família perdida, um casamento perdido, um filho perdido. Você pode ser usado. Não ouça a voz de quem está maltratando você pela culpa, porque essa pessoa não é Deus, é Satanás. Ele está o tempo todo lá dizendo, tu não pode falar com aquela família ali que está passando por esse problema. Quem é tu? Quem é tu para falar? Tu não merece. Tu não pode ser usado por Deus, porque você é imperfeito. Somos todos. E aí, para não nos exaltar, vivemos essas fraquezas.
Bom, mas Paulo, que entendeu que o espinho na carne para ele era para o bem dele, o que é uma fase muito difícil para nós entendermos, não é fácil não. Ele ficou mais forte ainda. Minha graça é o suficiente. Meu poder, Paulo, se aperfeiçoa é na tua fraqueza. Ou seja, quando tu se sentir fraco, que tu me buscar, que tu estiver aos meus pés, que tu estiver me ouvindo, aí, meu amigo, tu vai ser super poderoso. É o super Paulo, quando ele está fraco. E aí aquela dor, às vezes, lá no meu exemplo, hipotético, aquela dor de estômago de Paulo, coroa da vida, sem olhar para trás, não é a mulher de Ló, ele não pensou no que ele tinha antes, ele não quer mais nem saber o que ele tinha antes. Então, ali é que ele estava forte. E outra passagem aí, lá no finzinho, muito importante para nós lembrarmos, é a palavra alegremente. Olha só, irmãos, está ali. Vamos relembrar. Verso 9. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Gente, vou voltar. Ele não vai dar glória a Deus, tipo a música, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Ele foi alegremente. Mas ele estava alegre mesmo na fraqueza, no insulto, na necessidade, na perseguição e na angústia. É ele que listou aqui essas coisas, ó. Por amor de Cristo, regozijo-me, ou seja, me alegro, fico alegre. Mesmo quando eu estou fraco, quando alguém me insulta, quando eu estou aqui devendo, não consegui cobrir meu orçamento, não tive o dinheiro que eu previ esse mês, faltou, passei necessidade. Também quando alguém me perseguir, quando alguém falar mal pelas costas, quando eu estiver passando por problema de perseguição, que nós, brasileiros, né, nem entendemos bem esse conceito profundamente, o da perseguição, mas superficialmente sim. E nas angústias, ele diz que vai se alegrar nas angústias. Gente, isso é muito contraditório, porque isso parece um poema, é muito lindo para a vida dos outros. Na nossa vida não é bonito, não. É muito lindo alguém estar passando por uma angústia e tu dizer, te alegra no Senhor, te alegra no Senhor. Aí o caboclo olha assim para ti, tá, é fácil. Eu tendo não sei o que, meu filho está doente, meu filho está nas drogas, meu casamento está destruído. Que história é essa de me alegre no Senhor? Gente, praticar isso aqui é um alto nível. É um alto nível, porque não é passar pela angústia, não é passar pela angústia, é passar pela angústia alegre. Como pode passar pela angústia alegre? Mas nós somos seres humanos, Deus, entende? Como é que Ele não vai entender, gente, se Ele nos criou? Em Provérbios 17, 22, fala assim, o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Se você está doente, aí você ainda fica triste, quer jogar a toalha, quer desistir, aí vai secar até seus ossos. Eu sei que isso é uma expressão que a gente não usa ao pé da letra, obviamente, mas é para a gente lembrar que não vai adiantar nada, mas que a alegria é como um remédio. Remédio. Remédio não é igual medicamento. São conceitos diferentes na minha área, a gente separa esses conceitos, não é a mesma coisa. Remédio é remédio, medicamento é medicamento. Não são duas coisas que a gente usa como sinônimo. Porque uma conversa é um remédio, uma massagem é um remédio, uma terapia não você precisa nem beber, nem tomar injeção, é um remédio.
Às vezes alguém te empresta um dinheiro, é um remédio também, né? E qualquer coisa, você sai para esparecer, é um remédio. E aqui diz que a alegria é um bom remédio. Inclusive, irmão, só lembrando, ela é fruto do Espírito, aquele que nós recebemos e que o mundo não nos dá. Em Gálatas 5:22 lista o fruto do Espírito. Aquele que muitos daquela listinha são 9, eu não tenho praticado muito, né? Será se eu tenho praticado todos daquela lista? Porque eu devo refletir sobre isso, que crente é esse com cara triste, eternamente. Tu olha para o crente, ele é assim, ó, gente. Ele é da arca caída, como diz meu esposo, que ele adora essa expressão, arca caída. É assim, né? Arca caída. Que crente é esse que tu só olha para ele e ele tem cara de enterro? Misericórdia. Né? Maria, meu irmão, o caboclo não está rindo hora nenhuma. É estranho, porque o fruto do Espírito é alegria. Que cara mais amarrada é essa eternamente? Todo mundo tem problema, mas e aí? O que os outros têm a ver com o teu problema desse jeito? A gente vai descontar nos outros agora. Mas é o tempo todo a gente vê crente com cara amarrada. Gente, é isso que as outras famílias veem na nossa família. Quem é a família forte? É a que está alegre porque está tudo bem? Assim, né? Até eu. Não. Está tudo revirado. Mas tu está alegre. Será, Flávio? Será se isso é utópico? Será se Paulo não viajou um pouquinho aí, não? Não está querendo demais, não, da gente? Deus quer demais da gente. Jesus quer demais de mim e de você. Inclusive, o que Ele quer demais é que tu leia as Escrituras, para que tu leia isso aqui e entenda que isso aqui é verdade. Agora, se você não lê, tu nem sabia isso aqui, porque tu não leu. Esse que é o demais que Ele quer, meu e seu. E Tiago, ele falou a mesma coisa, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e de nada deficientes. Amém, Senhor. Que a gente chegue lá. Quem Deus diz que você é. Quem Deus diz que somos. Quem é a nossa identidade em Cristo. Porque no último versículo que ele diz que ele vai ser... Quando ele for fraco é que ele está forte. Ele diz que isso é por amor de Cristo. Não é por ele, não. Não foi por ele jamais ele chegaria nesse nível, porque jamais eu chego nesse nível, porque jamais você chegaria também. Mas Cristo nos amou tanto que Ele já disse quanto eu e você custamos, já está pago, inclusive, essa dívida de quanto eu custei. E ela foi paga em preço alto de sangue. É isso que você custou o Filho do próprio Deus. Quanto vale? Essa é a nossa identidade. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único. Todo aquele que nele crê. Não vai perecer e não significa que não vai sofrer, mas não vai morrer eternamente, porque vai ter a vida eterna. É a promessa, é a única promessa que temos, que não vai falhar nunca. Irmãos, Deus não poupou o próprio Filho. Ele não poupou Paulo de ter esse espinho na carne. Então, quem é essa família forte? Quem é? Talvez uma família que ninguém fique doente lá. Será? Talvez uma família forte, Flávia, abençoada, Deus abençoou essa família, porque ninguém pegou Covid lá. Agora, a outra, que todo mundo pegou Covid, essa daí não é abençoada, não. Será, gente? É nesse patamar que a gente vai comparar?
Amém, pelo livramento do Senhor. Toda a glória a Ele. Mas não é assim que a gente deve agir. Nem pensar, nem julgar. Irmãos, é muito importante essa questão da gente entender que é fraco. Eu vou um minutinho, vou compartilhar algo que eu não compartilhei ainda com vocês, não deu tempo ainda. O primeiro domingo que eu venho depois de que aconteceu isso, eu quero compartilhar com vocês. Tem 2 semanas que eu comecei um novo emprego. E no mês de janeiro eu fiz uma prova que tinham 456 concorrentes farmacêuticos. Tinha uma vaga. E eu disse assim para Osmar, isso não é um concurso, é uma loteria. Alguém vai ganhar na loteria. E eu não quero ser prepotente ou soberba, que Deus me livre e diz que Ele me livre, né? Porque às vezes a gente cai nessa tentação. Mas eu poderia ter ficado em primeiro lugar. Foi assim, quase um empate técnico. Eu fiquei em segundo lugar, por alguns décimos. Que eu até, né, na minha soberba, contestei. Não, está errado. Era para ser eu, porque era uma coisa lá que eu achava que estava errado. Enfim. Mas eu fiquei em segundo lugar para eu ficar dependendo do Senhor. Porque quando saiu o edital, chamaram 2. Não chamaram um. Podia chamar um, né? Só tinha uma vaga. Era para chamar o do edital. Mas eu estava em segundo. Chamou 2. Então, irmãos, é aquela dependência do Senhor mesmo. E do resultado para frente, eu digo, Senhor, eu já fiz minha parte porque eu estudei bastante. Mas agora, o Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai fazer outra parte. Vão abrir mais uma vaga lá. E, gente, e foi tão perfeito isso que eu, na verdade, me livrei de uma bombinha, porque o primeiro lugar foi para um lugar muito ruim. Do ponto de vista de horário, não dava para mim. E para onde eu fui, exatamente encaixou com exatamente o que eu posso, e tudo foi muito... porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E aí teu plano vai tudo por água abaixo, mas... né, quando eu percebi, né, talvez se eu estivesse lá no primeiro lugar, eu nem dava para eu assumir daquele jeito, não. E se assumisse, nem era uma vantagem tão grande, entendem? Mas do jeito que eu assumi, foi tudo perfeito. Porque Deus, Ele só disse assim, tu não vai fazer isso aí sozinha, não. Nem te acha. Para eu não me gloriar, porque eu sei que foi um milagre de Deus chamar 2, que não chamam. Amém? Não assim, tão rápido. Irmãos, quem é a família forte? A que não erra, a perfeita, a que não adoece, que não passa angústias. Essa é a família forte. É aquela que conhece sua identidade. O seu valor diante de Deus, ela exerce o seu papel de influência no mundo. O livro de Coríntios, 2 Coríntios, mesmo livro, mesma carta, no primeiro capítulo, no verso 4, diz uma coisa muito linda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Para quê? Para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Se hoje você está passando por alguma coisa, provavelmente o que Deus quer é que você vai passando pela prova, dando glória a Deus. E ainda vai usar essa prova para quem está passando também. Tu dizia a mesma coisa, meu filho, dê glória a Deus. Então, Ele quer que você passe por um espinho na carne, porque alguém está passando por o mesmo espinho e você vai dizer para ele como é que é para passar. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho.
Está lá em 2 Coríntios, verso 3. Depois do que eu li, o 4 e o 5. Pois a nossa capacidade vem de Deus. Não tem nada de mim que vá me colocar aqui no púlpito para eu ensinar alguma coisa para vocês. Eu posso falar muita coisa e ler vários versículos aí isolados. Eu estou tentando não fazer isso. Queria que a gente entendesse a carta como um todo. Mas, para alcançar o coração de vocês com o que Deus quer falar, não vai vir de mim. Diz aqui que eu não posso fazer nada. Mas Ele pode usar essa fraqueza, Ele pode usar esse exemplo e essa pequena aflição e passageira que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Está no mesmo capítulo 1 da carta. Então, ele queria mostrar à igreja de Corinto o que ele quer mostrar à nossa igreja, que se você está passando por aflição e angústia, se você está se sentindo fraco, aí você vai ficar forte, porque você vai buscar o Senhor, e essa força que Ele vai te dar, não é uma força para tu te levantar e te autocurar, ou algo dessa forma. Pode ser, né? Suas orações Deus cura, é a multiforme graça. Eu não sei como Ele vai fazer, mas o que Ele quer é te ensinar. Com cura, sem cura, com restauração, sem restauração, Ele quer te ensinar. E Ele quer te ensinar para te ensinar outros. E ali Paulo está falando para a igreja de Corinto isso. Se vocês estão passando por angústias e aflições, vocês estão passando para o seu aprendizado. E ainda para ajudar outros. E nós somos como esse vaso, né, na mão do oleiro. Ele vai nos moldando através dos problemas, para que nós ajudemos outros. Tirou. E a questão é, ela está dizendo que Deus não pode? Ela está dizendo que já orou demais. Agora, ficar o léu. Não tem mais jeito, porque Deus não é o suficiente para resolver esse problema dela, não. Não é. Provavelmente ela está dizendo que o poder da oração dela não é, mas nunca foi. Porque esse poder vem de Deus. Então, quando sou fraco, é que sou forte. É a nossa vida, é todo dia. Você não deve nem se soberbar, se orgulhar, se gloriar, como se viesse de você, mas também não deve se rebaixar, ouvir, sentir as bofetadas de Satanás na tua cara. E que essa família forte, que nós fazemos parte, possa fazer a diferença onde quer que a gente esteja, entendendo a nossa identidade, porque nós não estamos só. Nós não estamos só. Você crê? Porque nós cantamos. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Deus disse para você que tua fraqueza vai ficar lá até o dia que Ele quiser. E aí tu vai usar ela para ensinar outro, para fortalecer outras famílias. Porque é aí que tu vai estar forte, porque é meu poder que vai estar contigo agora. Quem crê? Amém? Nós cremos no Deus que usa a igreja dele, que usou a igreja de Corinto com tantos problemas, com tantas falhas, e a igreja hoje não está diferente, talvez esteja piorzinha, né? Mas a palavra de Deus diz que Jesus voltará para pegar a igreja que estiver ali com fé, permanecendo nos seus princípios, permanecendo na sua palavra, crendo em um Deus que não nos abandonou. Você não está só, irmãos. A sua família não está sozinha. A sua família tem um Deus olhando para você. E vai fortalecer a sua família no sentido de você deixar.
Deixa ser fortalecido pelo Senhor. Deixa Ele te fortalecer. Se joga ali no pó, como fez Davi. Se arrependa e mude. Mas se a angústia permanecer, se a aflição estiver lá, se a doença estiver lá, glória a Deus. Não sei o que Ele quer fazer, mas Jó glorificou a Deus. E a glória que ele deu a Deus não foi em vão. Porque a glória que nós vamos dar a Deus também não é em vão. Amém? Vamos orar, vamos nos levantar, orar pelas nossas famílias. Levantar um clamor ao Senhor para fortalecer as nossas fracas famílias. Porque a família forte é a que está fraca diante de Deus. A força não vem dela mesmo. Somos só um vaso. Vamos nos colocar diante do Senhor. Deus, nesse momento, Pai, eu quero te entregar no teu altar, Senhor. Aqui, não num templo de 4 paredes, um teto, e chamar isso de igreja, mas no meio da tua igreja, que são essas pessoas, Senhor. Eu quero entregar cada família que elas representam. Também as famílias que não estão presentes aqui da nossa comunidade, que não puderam estar presentes hoje. Algumas vieram ontem, alguns representantes, mas eu coloco, Senhor, diante de Ti cada família. Porque Tu vai aperfeiçoar a força dessas famílias na fraqueza delas, Senhor. Porque a Tua palavra garante isso, Deus. Senhor, que nós possamos crer. Aumenta em nós a fé para crer que isso é possível, Senhor. E sabemos, Deus, que temos um Deus que é vencedor. A vitória já veio. Nossa identidade está marcada por uma escolha que Teu Espírito Santo fez antes de nós te escolhermos. Tu já nos escolheu. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome. Levantamos glória a Ti, que é o Deus que está sobre todas as nossas angústias, aflições, fraquezas, problemas, doenças. E Te pedimos misericórdia, Te pedimos livramento e Te pedimos fé, Senhor. Fortalece cada família, Deus. Fortalece no Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meu esposo ali está com o bebê, que não acordou. Vamos pedir ao Senhor, mais uma vez, pela semana que está iniciando e que bondosamente Ele está nos dando como um presente diário, porque a misericórdia dEle se renovou hoje pela manhã e, se for da vontade dEle, amanhã se renovará. Em nome de Jesus, Pai, eu te entrego a Tua igreja, nos dá uma semana de paz, leva a todos às suas casas, em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Amém.